Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme novamente, né? O meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, não sei que hora você está assistindo a minha aula, mas nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos mais importantes que nós temos no vestibular, que se chama efeito Doppler, ou Doppler, tanto faz, né? Esse efeito, na verdade, nós vamos descrever ele como sendo a variação da frequência. E isso é um ponto bastante importante que nós precisamos discutir aqui. Quando nós falamos variação da frequência, ao longo de todas as nossas aulas, eu sempre comentei com vocês que a frequência ela sempre permanecia constante, tá? Quando você tem uma reflexão de uma onda, a frequência é constante. Na refração de uma onda, a frequência é constante, né? Ou quando você analisa um outro fenômeno, a frequência dificilmente ela varia. A frequência varia quando você altera a fonte que está dando origem às ondas. Então, algumas pessoas poderiam dizer, então aqui nós temos alteração da fonte porque está ocorrendo uma variação da frequência? Não. Na realidade, a frequência emitida pela fonte sonora, ou uma fonte ondulatória qualquer, ela permanece constante, tá certo? Então, quando nós definimos o efeito Doppler como sendo a variação da frequência, na verdade isso é a variação da frequência percebida por um observador. Muito bem. Então, não que a frequência realmente esteja mudando. A frequência não está mudando, tá? A frequência emitida pela onda, a frequência da onda que é emitida pela fonte, ela permanece constante. Entretanto, o fato do observador estar se movimentando em relação à fonte, ou a fonte se movimentando em relação ao observador, ou ambos, faz com que esse observador perceba uma onda com uma frequência diferente, tá certo? Então, variação da frequência percebida por um observador em função do movimento da fonte ou do observador ou de ambos, tá certo? Então, por isso um E/O, tá legal? Então, você pode ter o movimento da fonte, você pode ter o movimento do observador, ou você pode ter o movimento dos dois ao mesmo tempo, tá? Lógico que aí o efeito fica muito mais acentuado, né? Muito bem. O que acontece, então, pessoal, é o seguinte. Vamos começar fazendo uma análise aqui, para a gente poder entender essa ideia geral, tá? Vamos supor que você tem uma fonte, e nós vamos começar fazendo uma primeira análise aqui, que seria a fonte em repouso e o observador em movimento. Tá joia? Então vamos colocar o movimento de uma pessoa em relação a uma fonte. Tá certo? Então, observador em movimento e a fonte em repouso. Tá joia? Dessa maneira, a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é por que o observador percebe uma onda com uma frequência diferente? Imaginem, por exemplo, que você esteja num campo de golfe, por exemplo, ou mesmo num treino. Imagine um treino, né, de ping-pong, tá? Em que existe uma máquina de um lado da mesa, tá certo? Que fica constantemente disparando bolinhas de ping-pong em intervalos de tempo iguais, certo? Vamos supor que você pega uma raquete e a bolinha ela cruza o campo e bate direto na raquete, tá? Então, vamos supor que você esteja com a raquete parada, né, segurando a raquete aqui assim,
e a bolinha, pá, batendo na raquete. Cada uma das bolinhas que é emitida por aquela fonte vem e bate na raquete. Se a fonte de bolinhas não se movimentar e a raquete também não se movimentar, vamos supor que essa fonte esteja recebendo 2 bolinhas por segundo, tá? Então, pá, bateu uma bolinha, bateu outra, aí 2 bolinhas a cada segundo colidem nessa raquetinha, certo? Se por um acaso a fonte permanecer em repouso, mas o observador pegar a raquete e aproximar ela em direção à fonte, ele vai perceber uma quantidade de bolinhas, ele vai receber uma quantidade de bolinhas maior ou uma quantidade de bolinhas menor, né? No mesmo intervalo de tempo, tá bom? Uma comparação semelhante é você pensar no mar. Se você estiver parado e imagine que as ondas do mar estejam chegando em você sempre na mesma taxa, vamos supor, tá? Então, se você não se movimenta e as ondas vão te atingindo sempre numa taxa fixa, se você correr em direção ao mar, se você for entrando no mar, você vai pegando cada vez mais, se você estiver aumentando a sua velocidade, né? Ou se você mantiver a velocidade constante, você pega mais frentes de onda do que se você estivesse em repouso, tá certo? Então, dessa forma, quando você se aproxima de uma fonte, você tem a percepção de que você está ouvindo um som de maior frequência, tá? Ou quando a fonte se aproxima de você, tanto faz. Mas nesse caso, como nós estamos discutindo a fonte em movimento, a fonte em repouso e o observador em movimento, então eu estou imaginando como se o mar fosse a fonte de ondas, ou aquela fonte de bolinhas, e você indo em direção às ondas. Então as cristas, elas continuam se movimentando na sua velocidade normal. É você que está indo de encontro com elas e pegando mais cristas do que você pegaria no mesmo intervalo de tempo se você tivesse em repouso. Então você pega mais cristas andando, indo em direção às ondas do que se você tivesse em repouso, ou seja, então você acaba percebendo uma frequência mais elevada. Não é isso? Então, dessa maneira, nós temos que fazer uma análise. Agora vamos colocar aqui um esquema para entender isso aí. Então, vamos supor que a nossa fonte esteja aqui, ó. Fonte F. E essa fonte F está emitindo ondas que estão viajando aqui. E você poderia pensar nessas ondas como sendo as cristas da onda do mar, né, que estão chegando ali na beirinha da praia. E se você estivesse parado, vamos supor que o observador estivesse parado aqui, ó. Tá? Vamos pôr um O de observador parado. Se ele não se movimentar, essas ondas vão caminhando, e elas vão caminhando com uma velocidade constante, porque o meio pelo qual elas estão se propagando é homogêneo. Então nós temos aqui a velocidade de propagação da onda, que vai ser esse V, e essa velocidade atinge esse observador, né? As ondas atingem esse observador, sempre com uma frequência fixa. Tá? 2 cristas por segundo, 3, 10, tanto faz, né? Entretanto, vamos supor que o observador, com aquela mesma ideia que a gente acabou de discutir, por algum motivo vá em direção às ondas. Igual a história do mar que nós falamos. Tá legal? Então esse observador, ele começa aqui, ó, a se movimentar com uma velocidade que nós vamos chamar de VO, e ele vai em direção às frentes de onda. Então, para ele vai pegar mais frentes de onda do que o normal. Não é isso? Legal. Então, se ele estivesse em repouso, ele ia perceber uma frequência, que é a frequência original dessa onda aqui. Entretanto, ao se movimentar, ele não vai perceber a mesma, e sim uma frequência maior do que a anterior. Então, percebendo uma frequência maior, vamos pensar na equação fundamental da ondulatória. Nós sabemos que V é igual a lambda vezes a frequência. Então, nesse momento, ele vai perceber uma frequência que nós vamos chamar de FO, frequência observada. Veja que o comprimento de onda dessas ondas, ele não sofreu nenhuma alteração. Então, o lambda, ele permaneceu o mesmo aqui, ó. Então, aquele lambda que está lá é o mesmo da original. Então, se o observador tivesse em repouso ou tivesse em movimento, ele ia perceber o mesmo lambda. Entretanto, por que ele está percebendo uma frequência que não é a mesma frequência original? Porque ele passou a ter uma velocidade em relação à fonte. Então, eu poderia colocar aqui como se fosse uma velocidade relativa entre eles.
E essa velocidade relativa é que faz com que você tenha uma frequência observada diferente da original, tá? Então vamos tentar ir atrás dessa frequência aqui, ó. Então a frequência observada, ela vai ser essa velocidade relativa entre eles, dividido por esse lambda. Tá joia? Bom, então eu vou dar uma paradinha nessa expressão e vou fazer a seguinte análise. Se eu pensar na velocidade relativa, no caso específico dessa situação que eu estou colocando para vocês, nós vamos ter velocidade relativa sendo eles estão andando em sentidos opostos, eu somo os módulos das velocidades. Então eu vou dizer que V somado a VO é a velocidade relativa entre eles. E vou deixar isso aí, tá? E vou fazer a análise agora desse lambda, tá? Que nós temos aqui, que é o comprimento de onda original. Então, se ele é o comprimento de onda original, se o observador tivesse parado, você teria apenas a velocidade de propagação da onda, que seria essa velocidade v, o mesmo comprimento de onda lambda, tá certo? E a verdadeira frequência emitida pela fonte. A verdadeira frequência com que esse observador perceberia as cristas dessa onda. Então eu posso tirar esse lambda de maneira que ele fica sendo v dividido pela frequência original. Tá certo? Então o que nós vamos fazer nesse momento é substituir o lambda aqui, nessa estrutura, e no lugar da velocidade relativa, eu vou substituir por esse cálculo que a gente indicou aqui. Tá bom? Então, fazendo essas duas substituições, nós vamos cair aqui, ó, que a frequência observada, a frequência percebida por esse observador, ela vai ser V mais VO, dividido por aquele lambda, que eu vou trocar por V sobre F. Tá certo? Velocidade dividido pela frequência original. Então, nessa divisão de frações, a frequência original ela vai subir, e aí no final nós caímos aqui, ó. A frequência observada, ela vai ser V mais VO vezes a frequência original, isso dividido pela velocidade de propagação das ondas. Tá certo? Então, na realidade, turma, esse é um primeiro formato, considerando apenas o observador se movimentando e a fonte em repouso. Veja que, se nós estivéssemos trabalhando essa mesma ideia, só que ao invés do observador indo em direção às cristas de onda, se ele estivesse se afastando das cristas, o raciocínio seria o mesmo, entretanto aqui, nesse cálculo, eu faria V menos a velocidade do observador, que seria a relativa entre eles quando eles estão com sentidos iguais. Tá joia? Então essa é uma primeira parte e esse é o resultado que a gente obtém. Não é um resultado geral ainda, né? Porque nós vamos combinar as duas situações, mas é um primeiro resultado dessa análise que nós fizemos do observador indo em direção à fonte. Tá joia? Então agora nós vamos inverter o raciocínio, mas para isso eu aguardo você se organizando aí com as anotações. Só um segundinho, hein? Vamos lá. Beleza. Pessoal, então é o seguinte. Nós vamos agora para a segunda parte desse estudo, tá legal? Onde nós vamos fazer agora a fonte se movimentando. Muito bem. Então vamos supor, pessoal, uma segunda análise aqui, onde eu faço o observador agora em repouso. E vamos fazer a fonte em movimento. Beleza. Então vamos trabalhar essa segunda ideia aqui, ó. Muito bem. Turma, vamos fazer uma representação parecida com a representação anterior, em que eu tenho aqui a fonte e vamos colocar as ondas que estão se propagando em direção ao observador.
o nosso observador agora em repouso, né? Não mais se movimentando, tá? Muito bem. Só que nós sabemos que essas ondas, elas viajam em direção ao observador. Então, nós temos aqui a velocidade de propagação dessas ondas, que eu continuo chamando aqui desse Vzinho minúsculo. Tá legal? A primeira coisa, então, que nós devemos considerar é que se a fonte permanecer em repouso e o observador também em repouso, o observador vai estar recebendo ondas, né, com uma estrutura igual ao original, né, com uma frequência f, um comprimento de onda lambda, igual aquele primeiro lambda que nós marcamos aqui. Entretanto, no momento em que a fonte começa a se movimentar, de certa forma, ela vai empurrando, ela vai pressionando as ondas, de forma que ela altera, para quem percebe, para quem recebe essas ondas, ela altera o lambda original. Então, se esse era o lambda original, a partir do momento que eu coloco essa fonte em movimento, é como se ela estivesse empurrando essas ondas, comprimindo. Então, você passa a ter aqui um comprimento de onda que não é mais o comprimento de onda original. Porque através do movimento da fonte, então nós estamos imaginando agora que essa fonte também está se movimentando. Então eu vou colocar aqui a fonte com uma velocidade que eu vou chamar aqui de VF, tá legal? Velocidade da fonte. E aí essa velocidade da fonte criou um efeito que é como se ela estivesse pressionando as ondas. Então para o observador você vai ter um acréscimo de frequência. Perceberam isso? Tá? Então, para esse observador, ele vai receber mais frentes de onda, porque a fonte estaria pressionando essas cristas, então ele vai receber mais cristas no mesmo intervalo do que se a fonte estivesse parada. Tá? Então, dessa maneira, nós criamos aqui, pessoal, como se existisse um lambda aparente. Tá certo? Então, esse lambda que se formou aqui, não é o lambda original. Então, nós temos aqui um lambda aparente. Tá certo? Então, é aí que entra a nossa conversa agora, tá? O observador percebe uma frequência elevada por conta de você ter esse lambda aparente. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Mas veja só, se você pensar somente nas ondas, tá? Se você olhar somente a propagação das ondas, você tem esta velocidade de propagação das ondas, que é a velocidade v, tá certo? Um lambda aparente e o observador recebendo essas ondas. Porque o observador, ele não está vendo, vamos supor, né, que esse observador não esteja vendo a fonte, ele só está recebendo as ondas dessa fonte, tá? Então vai acontecer o seguinte, eu tenho aqui a velocidade de propagação da onda, gerando esse lambda aparente de acordo com a frequência percebida pelo observador, que nós vamos chamar de FO. Tá certo? Então, lambda aparente, a frequência percebida pelo observador, que é essa FO, e a velocidade de propagação das ondas. É isso que esse observador está vendo. Ele está vendo esse lambda, está vendo as ondas se propagarem dessa forma, então a frequência que ele vai ouvir é essa FO aqui. Tá? Só que agora nós vamos dar uma paradinha nessa equação e perguntar o seguinte, por que esse lambda aparente surgiu? Por conta dessa velocidade, que eu ainda não coloquei na história. Então eu vou dar uma seguradinha nessa expressão e vou pensar assim. Ó. Se eu imaginar em termos da situação como um todo, eu vou ter as duas velocidades, a velocidade da fonte e a velocidade de propagação dessa onda. Elas é que estão criando esse lambda aparente, porém a frequência original da fonte não está mudando. Então eu poderia pensar, vamos fazer aqui numa outra cor, que a velocidade relativa V menos VF é que gerou esse lambda aparente para aquela frequência que não mudou. Não mudou para a fonte que está emitindo, mas para o observador ele vai perceber uma frequência diferente, que é essa aqui que a gente quer determinar. Tá certo? Então, por isso que eu parei essa equação em preto e fiz essa análise aqui em azul. Essa velocidade relativa gerou um lambda aparente, porém a frequência original emitida pela fonte não mudou. Mas o observador não percebe isso.
né? Então, se nós isolarmos esse lambda aparente, eu fico com esse f que vem dividindo aqui, ó. Então, eu vou escrever que v menos vf dividido pela frequência original é igual a esse lambda aparente que nós estamos chamando aí. Tá certo? Então, eu volto agora nesta equação em preto, que seria uma equação do ponto de vista do observador, né? Para ele percebe uma frequência, ele vê um lambda aparente e as ondas vêm se aproximando dele com essa velocidade v. Tá certo? Então, continuando esse cálculo, eu tenho a velocidade v de aproximação das ondas, eu tenho o lambda aparente, que eu vou trocar por v menos vf, tá certo? Dividido pela frequência original da fonte. Então, isso entrou no lugar desse lambda aparente, vezes a frequência que este observador percebe em relação às ondas. Tá? Então, eu vou agora isolar essa frequência captada pelo observador. Tá bom? Então, eu vou passar essa frequência multiplicando e essas velocidades aqui eu jogo dividindo, de maneira que eu fico com a frequência observada, ela passou a ser v dividido por v menos vf vezes a frequência original. Tá joia? Agora, nós chegamos nesse formato e eu gostaria que vocês percebessem que durante essa aproximação da fonte, né, que emite as ondas com relação ao observador, ele está recebendo mais frentes de onda. Tá? No caso anterior, era a mesma situação. Eu tampava o movimento da fonte e faço o observador se aproximando. Também esse observador percebia uma frequência maior. Então, resumindo, antes da gente falar da parte matemática, o resumo é o seguinte: nós temos que entender que todas as vezes, vamos colocar aqui na forma de observação final, tá? Independentemente do que vai acontecer, se você tem o observador em repouso e a fonte em movimento, ou o contrário, ou ambos se movimentando, é importante que nós pensemos sempre o seguinte: todas as vezes que ocorrer uma aproximação relativa entre esses corpos, tá certo? Ambos se aproximando, ou só um deles, uma aproximação relativa. Um deles se movimentando ou os dois, tanto faz, tá? Você vai ter uma percepção, por conta do observador, de uma maior frequência. Tá certo? E se essa percepção de maior frequência for com relação ao som, porque muitas pessoas acham que o efeito Doppler ele vale apenas para o som. Não, a luz também, né? Então, tanto que Edwin Hubble foi quem percebeu o efeito Doppler quando estava observando algumas galáxias, tá certo? Então ele percebeu que a galáxia, quando se afastava de nós, ao invés de emitir luz numa determinada frequência, emitia luz numa frequência mais baixa. Ele falou, ué, isso tinha alguma coisa de estranho, né? Então aí foi onde ele teve a ideia de que ele poderia, que as galáxias estariam se afastando. Ele observou a luz emitida pelas galáxias e elas emitiam uma frequência abaixo da que ele esperava, e aí ele percebeu então que isso poderia ser por conta do afastamento das galáxias. Tá certo? Muito bem. Então acontece o seguinte: toda vez que você tem uma aproximação relativa, você tem uma percepção de uma maior frequência, tá? E se for som, então você acaba percebendo um som agudo, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó. Se o efeito Doppler ocorrer para o som, você tem a percepção de um som mais agudo, que é o que acontece quando você tem uma ambulância ou um carro de corrida se aproximando e você ouve aquele som mais fino, aquele som mais agudo durante a aproximação. Entretanto, moçada, o inverso também é válido, tá? Se você tiver um afastamento entre os corpos, um afastamento relativo, tá? Então a fonte se afastando do observador, ou o observador se afastando da fonte, ou ambos se afastando mutuamente, tá? Então nesse afastamento você vai ter também a percepção de uma frequência variando que eu digo é uma frequência diferente da original,
mas uma frequência menor. Então aqui, menor frequência. E menor frequência, que foi o que aconteceu, que eu comentei com vocês agora há pouco, a respeito das galáxias, né? Luz mais avermelhada é uma frequência mais baixa. Então foi essa a conclusão que o Hubble teve para poder entender que as galáxias estavam se afastando de nós, né? Então uma menor frequência, no caso do som, gera um som mais grave. Tá certo? Som mais grave seria aquele som um pouco mais grosso, né? Aquele som. Então, quando o carrinho passa, quando se aproxima, né? Então, dessa forma é que você percebe o efeito Doppler quando você percebe, quando você capta, né, o som de uma corrida, de uma ambulância, coisas do tipo. Tá bom? Agora, vamos lá, parte matemática, né? O que mudaria nessa equação se você tivesse, ao invés da fonte se aproximando do observador, essa fonte afastando, tá? Nós teríamos aqui uma soma dessas velocidades, tá certo? E o resultado desse cálculo seria, então, uma frequência observada, tá? Sendo uma frequência menor do que a frequência emitida. Nesse caso de aproximação, eu tenho uma frequência maior, né? Muito bem. Então, só que agora nós temos que fazer uma equação que combine as duas situações. Que combine tanto o observador em repouso, como a fonte em repouso. E que combine também as duas possíveis situações dentro de cada caso. Então, o primeiro caso era o observador se movimentando e a fonte em repouso. Mas lá eu tinha duas situações. Aqui, observador em repouso e fonte em movimento. Eu também tenho duas possibilidades. A fonte aproximando ou a fonte afastando. Então, quando você combina todas essas situações e tenta montar uma única equação para tudo isso, você tem uma equação que contempla todas as possibilidades, tá? Fundamentada neste formato e fundamentada no formato anterior que eu passei para vocês, e é o que eu vou apresentar aqui, tá? Mas sempre aquele segundinho de organização, né? Vamos lá? Beleza. Então, pessoal, combinando as equações, eu vou colocar aqui para vocês o formato final dessa análise, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos colocar aqui, ó, que de forma geral, então agora não sendo específico para um único caso, nós podemos entender que a frequência percebida pelo observador, ou frequência observada, por isso FO, vai ser uma combinação dos dois casos. No primeiro eu tinha a velocidade do observador, podendo ser uma velocidade positiva ou negativa. No segundo caso, a velocidade da fonte, podendo ser positiva ou negativa, dependendo da forma como essa fonte estiver se movimentando, tá? E em ambos os casos, nós tínhamos a multiplicação pela frequência original, que eu vou colocar um F maiúsculo aqui, que seria a frequência verdadeira emitida pela fonte, tá? Então, esse é o formato original. Turma, o original que nós dizemos é o formato que contempla todas as possíveis situações dentro dos dois casos que eu mostrei para vocês, tá? Dessa forma, essa equação é o V maiúsculo, que representa a velocidade original do som. Nós temos o VO, que representa a velocidade do observador. Nós temos o VF, que representa a velocidade da fonte. E nós temos esse F, que é, na verdade, a frequência verdadeira, a frequência original emitida pela fonte. Tá certo? Muito bem. Aí você me pergunta, professor, mas duas coisas importantes da gente observar aqui, né? A primeira delas é, e se por um acaso a velocidade de um deles for zero? Se o observador estiver parado, por exemplo. Moçada, não tem problema, porque aí a velocidade do observador vai ser igual a zero. E essa velocidade sendo zero, ela sai aqui, porque isso não é um produto, é uma soma. Então a velocidade sendo zero, não tem problema nenhum, ela só vai sair aqui do cálculo, tá? Agora, a questão dos sinais é uma questão meio óbvia,
né? Entretanto, eu vejo que o estudante ele tem um pouco de dificuldade de enxergar isso no momento em que ele está sozinho e que ele precisa fazer essa definição. Ai, qual o sinal que eu uso mesmo? Então tem um esquema que o pessoal usa para poder lembrar dos sinais sem precisar ficar pensando que na aproximação você tem uma maior frequência, né? No afastamento tem uma menor frequência. Daria para você estimar qual sinal você deve usar se você pensar dessa forma. Entretanto, para facilitar a vida do estudante, a turma coloca isso aqui, ó. Eles costumam chamar de regra do off. Tá? Então, vamos colocar aqui que para os sinais, regra de sinais. Então, como eu falei para vocês, a turma costuma chamar isso aqui de regra do off, ou seja, O simulando aí o observador e o F representando a fonte. Então, tudo aquilo que se movimentar no sentido de observador para fonte vai ter sinal positivo, tá? Então, tudo que estiver se movimentando no sentido O para F vai ter velocidade positiva. Quem tiver ao contrário, velocidade negativa e acabou. Tá bom? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só. Para entender isso, vamos supor uma situação. Exemplo. Vamos supor que você tem uma ambulância que está emitindo uma frequência de 600 Hz. E vamos supor que essa ambulância esteja se movimentando com uma velocidade, vamos colocar aqui a velocidade da fonte, de 108 km por hora, que é uma velocidade de 30 metros por segundo. E vamos admitir que a velocidade de propagação do som seja de 330 metros por segundo. Tá joia? E também vamos trabalhar a ideia de que o nosso observador se encontra em repouso. Tá certo? Então vamos colocar aqui velocidade do observador igual a zero. Tá? A pergunta que nós queremos responder é: qual a frequência percebida por esse observador nas duas situações? A aproximação dessa ambulância e também no afastamento. Beleza? Moçada, uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, né? Para os meus alunos. Gente, para aprender física, tem que pôr a mão na massa. Né? Não adianta você só ficar olhando o professor fazer. Tá? Então, para esse vídeo nesse momento, faz você esse exemplo, de acordo com essas orientações que eu te dei, e aí depois você solta o vídeo, confere, para ver se vai bater o resultado. Tá bom? Eu estou aguardando vocês. Beleza. Então vamos lá, turma. Vamos fazer o cálculo aqui. E uma dica muito importante, que ajuda bastante na hora de você resolver exercícios desse tipo, é você fazer um desenho. Tá? Então, resolvendo a questão, nós vamos primeiro trabalhar a aproximação. Então, vamos fazer uma figura, tá certo? Nós vamos ter um carrinho aqui, se aproximando do observador. Então, nosso carrinho tem uma sirenezinha ali. Está emitindo uma onda sonora. E o observador está paradinho aqui. E o carro se aproximando do nosso observador. Tá? Moçada, a partir do momento que você fez um desenho, esse desenho ele ajuda muito, porque o estudante acaba entendendo o sentido do observador-fonte. Né? Olha só, o observador está aqui e a fonte é a esquerda aqui do observador. Então você vai traçar esse sentido de observador para a fonte, ou seja, coloca a seta aqui, ó, que aí facilita muito na hora de você construir a equação. Tudo aquilo que estiver se movimentando nesse sentido vai ter velocidade positiva. Entretanto, o que acontece? A fonte ela está andando no sentido contrário. Olha lá, ó. Olha a velocidade da nossa fonte. Né? Então,
a hora que você for fazer o cálculo, você vai jogar a velocidade da fonte com sinal negativo. Acabou. Então, o formato original, que é a frequência observada, é o V mais ou menos VO sobre V mais ou menos VF. E isso vezes a frequência original emitida pela fonte. Tá joia? Então, o observador, ele se encontra em repouso, então a velocidade do observador é igual a zero. Tá? Nós vamos trabalhar o sinal negativo por conta da orientação que nós construímos aqui. Ó. Nós estamos vendo que a velocidade da fonte está no sentido oposto ao da orientação que nós construímos. Então, nós vamos trabalhar com ela com sinal negativo. Então, esse positivo aqui eu jogo fora. Esses dois sinais de cima também não vão aparecer. Tá? Então, você cai com a equação nesse formato. A frequência observada é V dividido por V menos VF vezes a frequência da fonte. Tá joia? O que nós esperamos, pessoal? Nós esperamos um resultado maior que 600 Hz ou menor do que 600 Hz. Pensa aí. Então, dessa forma, vamos lá. Fazendo o cálculo aqui, é só substituir os valores na equação. E aí eu tenho a frequência percebida pelo observador, que vai ser a velocidade do som, 330 metros por segundo, sobre 330 menos a velocidade da ambulância. Veja que estão todos aqui na mesma unidade de medida, que é o do Sistema Internacional, e tudo isso multiplicado pela frequência original da fonte, que é de 600 Hz. Então, aqui embaixo, a hora que nós fazemos essa subtração, você tem 300. E aí eu faço essa divisão. 600 dividido por 300, sobra um 2 aqui em cima, que quando multiplicado 330, faz com que a frequência observada seja 660 Hz. Então, uma frequência maior do que 600 Hz, que é exatamente o que nós já estávamos esperando. Tá certo? Muito bem. E o som mais agudo, né? Agora, um fato muito importante que eu quero que vocês tenham em mente é que os 660 Hz, ele é uma frequência constante. E isso é uma confusão que os estudantes costumam fazer. Os estudantes acham que o observador, quando a ambulância está se aproximando dele, a frequência vai aumentando cada vez mais. Não! A frequência da ambulância é 600. Porém, o observador percebe 660 se a ambulância estiver a 10 metros dele, a 15 metros, a 50 ou a 500. Né? E vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem alguns exercícios que justamente colocam isso como sendo uma armadilha para você. Porque a questão pergunta qual é um gráfico da frequência em função do tempo de aproximação. E a pessoa sempre pensa que a frequência percebida pelo observador em função do tempo, né, ou em função da distância, tá? Que essa frequência vai aumentando e que depois ela diminui, depois que a ambulância passou pelo observador. Esse gráfico está errado? Não é esse, né? Enquanto você tem uma aproximação, a frequência ela é mais elevada. Então, durante toda a fase de aproximação, eu tenho uma frequência maior do que a original, que seria, por exemplo, um valor aqui no meio. Né? Um valor um pouco menor. Entretanto, depois que a ambulância passou pelo observador, essa frequência assume um valor menor. Porém, constante durante a aproximação, constante durante o afastamento, mas essas frequências são maior na aproximação, menor no afastamento, porém sem variações. Esse é um problema que o pessoal não consegue enxergar. Tá certo? Então a frequência é maior, porém não que ela vai aumentando, ela é maior. Ponto. Ou ela é menor depois que a ambulância passou pelo observador. Tá certo? Então, as suas anotações pessoais, fiquem à vontade aí, tá joia? Para pausar o vídeo, tá? E eu vou deixar você agora com a parte final do exercício, que seria o cálculo do afastamento. Só uma observação final antes da gente encerrar aqui. O afastamento, turma,
seria conveniente ou você vira o carrinho e faz ele se afastando do observador, tá certo? Ou você refaz essa figura. Tá? Eu vou colocar o carrinho para lá. Só que a hora que você coloca o carrinho do outro lado do observador, eu gostaria que vocês percebessem que você alterou esse sentido. Porque aí o sentido observador-fonte, se o carrinho estiver do lado direito do observador, passa a ser esse, ó. Observador-fonte, observador-fonte. Então você muda o sentido dessa seta. Então é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham e que eu vou deixar vocês resolvendo sozinhos isso, tá bom? Ver se vocês acertaram. A resposta dessa segunda situação é 550 Hz, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, pela participação. Eu aguardo vocês nos nossos encontros ao vivo, tá? E essa é a nossa última aula de ondulatória, né? O nosso curso de ondulatória ele termina aqui, tá? Então, só fechando, lembrando que o efeito Doppler ele não existe apenas para o som. Esta expressão que nós construímos, ela é válida para as ondas sonoras. Se você estiver trabalhando com luz, né, afastamento de galáxias, aí é outra história, mas o conceito continua o mesmo, né? Na aproximação, você tem um aumento da frequência percebida, da frequência observada, tá? E se você tiver um afastamento, você tem uma redução, né, da frequência observada, tá certo? Então, a estrutura teórica é a mesma, porém a parte matemática muda, tá? Mas as provas querem que vocês tenham a visão geral do processo, né? Então fica aí essa dica. Valeu? Um abraço, moçada. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.